Recentemente, o Fórum Econômico Mundial lançou o seu reporte sobre o futuro do trabalho, onde ele lista as 15 habilidades mais demandadas para os próximos 5 anos, de 2020 a 2025. Em segundo lugar, nessa lista de habilidades está a habilidade de aprender ativamente, aprender de forma estratégica. A questão é que a gente tem dificuldade de aprender, mas a gente precisa aprender a aprender. Mas como que a gente faz isso? Esse é um assunto vasto, mas eu quero te mostrar algumas coisas que nos impedem de aprender, os inimigos da aprendizagem. Eu quero nesse vídeo te mostrar 10 coisas que podem estar impedindo você de aprender a aprender. É muito importante porque você pode estar cometendo um desses erros e pode estar deixando de aprender e deixando de desenvolver uma das habilidades mais importantes nos próximos anos. Fica comigo que eu vou te dizer quais são os 10 inimigos da aprendizagem. O primeiro erro é o que a gente chama de cegueira da nossa incompetência. É não saber que a gente não sabe. É quando a gente fica preso apenas no que a gente sabe. E a gente nunca se deu conta de que a gente não sabe muita coisa. A gente não declara isso. A gente não tomou consciência de que não sabe. Então a gente vai vivendo, vai vendo as coisas, vai lendo as coisas, mas nunca parou para dizer assim: isso eu não sei. Essa consciência, essa tomada de consciência é o erro mais básico que você pode cometer se você não tomar consciência daquilo que você não sabe. Então, a primeira coisa é: o que você não sabe? Saia dessa cegueira, saindo do não sabe o que não sabe, para começar pelo menos a saber o que não sabe. Faça uma lista das coisas que você não sabe e que você nunca se deu conta de que você de fato não sabe. Você apenas vive olhando exclusivamente para aquilo que você sabe. Esse é o primeiro erro: cegueira. O segundo erro é o medo de dizer que não sabe. Então você está numa conversa, você é uma pessoa de marketing e alguém está falando com você sobre CRM. Você nem sabe o que é CRM e a pessoa começa a dizer que é preciso fazer uma melhor clusterização dos clientes dentro do sistema de CRM. Você não tem a menor ideia do que é CRM e do que é clusterização. E aí você fica calado porque você não tem a coragem de dizer: dá para você me explicar o que é CRM e clusterização? E aí você perde a oportunidade de aprender porque você teve medo de dizer que não sabe. E aí você começa a olhar para si mesmo e começa a se preocupar: será que a minha imagem vai ficar ruim se eu disser eu não sei? Então, não tenha medo de dizer não sei. Não tenha medo de, na hora que você estiver diante de uma situação, você admitir que não sabe, porque isso pode ser um inimigo para você entrar num processo de crescimento e de aprendizado. Então, diga: eu não sei. O terceiro inimigo da aprendizagem é um pouco parecido com o segundo, mas ele tem características diferentes. É a vergonha de demonstrar incompetência. A vergonha nos impede de aprender. Aqui mesmo, eu estou diante de você fazendo um vídeo. Será que esse vídeo está bom? Será que esse vídeo não está bom? Será que eu estou bem no vídeo? Será que eu estou explicando bem no vídeo? Se eu tiver vergonha de estar aqui diante de você, eu não aprendo a fazer esses vídeos. Eu não aprendo a me expor. Eu preciso superar essa vergonha, a vergonha de errar, que é um medo de errar, a vergonha de ser incompetente. Essa fase inicial da incompetência, quando eu estou aprendendo, ela é fundamental. E a vergonha é um dos piores inimigos que a gente pode ter na hora de aprender. Portanto, trabalhe a sua vergonha, admita a sua incompetência, pelo menos no início, para que você esteja comprometido com o seu processo de aprendizado. Se você não vence esse inimigo, o seu processo de aprendizado está comprometido. Não tenha vergonha de errar. O quarto inimigo da aprendizagem
é você sofrer a tentação de se colocar como vítima. É a tentação de dizer que você não fez alguma coisa, ou não sabe alguma coisa, ou algo não aconteceu porque alguém fez errado, porque foi outra pessoa que fez errado. E aí você se justifica. Quando você se justifica, você se exime da responsabilidade. E quando você faz isso, você impede a possibilidade de você aprender e de você entrar num processo de aprendizado. Tem uma história que é muito interessante, que talvez você conheça, mas é de um presidente que foi demitido. E quando ele saiu e foi passar o seu cargo para o seu substituto, para o próximo presidente, ele entregou 3 envelopes para aquele presidente. E ele disse assim: só abra esses envelopes em casos de crise. E aí aconteceu exatamente isso. Na primeira crise que aconteceu, o novo presidente abriu o primeiro envelope e estava escrito: coloque a culpa no marketing. E assim ele fez. Ele disse: bom, a gente teve esse problema aqui, as vendas caíram, a culpa é do marketing, porque ele não está fazendo o seu trabalho correto. E aí ele se salvou da responsabilidade daquele problema, daquela crise. Aconteceu uma segunda crise, ele abriu o segundo envelope. E no envelope estava escrito: coloque a culpa na TI, na informática. E foi isso que ele fez. Ele explicou para a diretoria e para o board e para o conselho que o problema que eles estavam tendo, essa segunda crise, é porque a tecnologia não estava fazendo o seu trabalho. E ela era a principal responsável por isso. A gente tem que mexer na tecnologia. Ele se salvou, a culpa ficou na tecnologia e a crise passou. Na terceira crise, ele abriu o último envelope que ele tinha. E nesse envelope estava escrito: faça 3 envelopes como esse e entregue para o seu substituto. Esse presidente e todos os outros que fizeram esse envelope perderam a possibilidade de aprender com a crise, porque eles caíram na tentação de justificar os erros, sempre focando e procurando alguma circunstância, pessoas, eventos externos que impediram eles de ter um desempenho adequado diante de uma situação. Quando a gente sucumbe a isso, a gente está sucumbindo a um grande inimigo da aprendizagem, a tentação de colocar a justificativa do erro nos outros. O quinto inimigo da aprendizagem é o orgulho que nos impede de pedir ajuda quando a gente não sabe. É continuar tentando e fazendo as coisas sem saber, mas por orgulho a gente diz, a gente não pede ajuda. Muita gente continua fazendo do jeito que está fazendo porque é incapaz de se submeter a um mentor, a alguém que tem mais experiência, a alguém que sabe melhor, independente de quem seja essa pessoa. Alguém que está ou acima, ou do lado, ou abaixo de você, em algum nível, algum sentido. Quando você perde essa possibilidade de pedir ajuda, porque você está nutrindo o orgulho, você para de aprender. E você não cresce. Muita gente, por exemplo, que eu conheço, precisava contratar um mentor. Contratar um mentor até como eu, um mentor de carreira. Mas sabe por que às vezes não contratam um mentor? Por orgulho. Eles acham que se fizerem do seu jeito, se forem continuando tentando, eles têm condições de saber. Então, é uma tentação e é um perigo. E isso impede muita gente de continuar aprendendo. Não tenha orgulho. Peça ajuda para algo que você não sabe, para algo que você não viveu ainda, para algo que você não passou. Peça ajuda para alguém que já viveu, para alguém que experimentou, para alguém que já sabe e já viveu aquilo que você está tendo dificuldade. O sexto inimigo da aprendizagem é a arrogância. A arrogância de achar que sabe ou imaginar que sabe mais do que os outros. É quando a gente às vezes está num seminário, numa palestra, e a gente começa a olhar
para quem está falando, e ele começa a dizer alguma coisa e a gente diz, mas isso eu já sei, isso eu já sei. Aliás, eu sei melhor do que ele. E a gente para de aprender, porque está tão focado em si mesmo, em achar que já sabe, em justificar para si mesmo que já sabe, que para o processo de aprender não está mais aberto a ver alguma coisa de outra forma, de uma forma nova. É aquela pessoa que quando você vai dizer para ela alguma situação, ela diz, não, mas isso eu já sei, não, né? Sim, nem, já, isso eu já entendo, já passou por isso, já passei por isso. Quando na verdade não sabe, não aprendeu, nunca colocou em prática, apenas leu um livro sobre o assunto. E quando a gente age dessa forma, e a gente às vezes não admite que está sendo arrogante, a gente impede de novo que o processo de aprendizagem se instale em nós. Então, saia da arrogância, cuidado com a sua arrogância. Sempre há algo a aprender. Nunca se coloque na posição de alguém que sabe mais. Mesmo que você saiba mais, se coloque numa posição de alguém que escuta. Talvez você vai aprimorar, vai ter algum detalhe na forma, na história de outro que você não teve, que você não incorporou. Há sempre possibilidade de aprender mais. E a arrogância é um péssimo inimigo da sua aprendizagem. Desenvolva, ao contrário, a humildade. O sétimo inimigo da aprendizagem é a preguiça de aprender com esforço, com diligência. Esse é um problema muito contemporâneo, porque a gente quer o caminho mais fácil, a gente quer o caminho mais rápido. Quero aprender em 1 minuto o que deveria levar meses para aprender. E aí, quando começa a vir o esforço, eu não quero desenvolver esse esforço. E essa atitude nos impede de aprender. Esse é um inimigo da aprendizagem. Será que você está disposto a criar um programa de aprendizado que envolva o seu esforço diligente e contínuo? Se você é mais jovem ou tá, enfim, no começo ou até no meio da sua vida profissional, certamente você sofre mais desse inimigo, porque você está acostumado num mundo onde tudo parece ser muito rápido, muito ágil, e você não quer perder tempo. Eu converso com jovens o tempo todo que querem resolver seus problemas psicológicos assistindo uma palestra, que querem aprender como desenvolver na vida com um final de semana, e a gente às vezes não tem a diligência de aprender continuadamente por um longo período. Isso é um inimigo muito vivo da nossa aprendizagem. Então não seja preguiçoso. Coloque-se numa posição de aprender no longo prazo. Jogue os jogos infinitos, como o Sinek diz, ou seja, aquele jogo que não acaba nunca. O jogo da aprendizagem é um jogo que não acaba hoje, não acaba amanhã, não acaba no final do curso. Ele é para a vida toda. Você se torna um aprendiz diante da vida, no longo prazo. O oitavo inimigo da aprendizagem é a impaciência, muito próximo da preguiça. Como eu já mencionei um pouco sobre isso anteriormente. Se a preguiça nos impede de fazer o esforço necessário, a impaciência nos impede de fazer isso no longo prazo. Então, reforçando o que eu já disse, a impaciência é um inimigo porque a gente quer recompensas e gratificações imediatas. E isso nos torna impacientes para aprender no longo prazo. E é um problema muito atual, mas isso te impede de aprender. Então, demorar um pouco mais para ter as recompensas e gratificações vai te dar uma maior aprendizagem e um melhor resultado. Eu estou aqui fazendo esses vídeos e eu considero muito pouco tempo desde quando eu comecei a gravar seriamente vídeos aqui no canal. E eu não posso ser impaciente, porque isso é um jogo de longo prazo. Eu não posso querer ter os resultados
nos 10 primeiros vídeos e nem nos 100 primeiros vídeos. Eu tenho que jogar num jogo de muitos anos fazendo vídeos. E senão eu não aprendo a fazer. Porque se nos 10 primeiros vídeos eu já quero ter resultados, eu já quero ter uma audiência muito maior, eu me frustro. E aí eu paro de aprender a fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês. Então eu não posso jogar esse jogo porque esse é um inimigo muito sério de tempos onde a gente quer os resultados de forma imediata. Não caia nesse erro, nesse inimigo. Seja paciente. O nono inimigo da aprendizagem é a desconfiança no instrutor, no professor, no mentor ou em si mesmo. É quando você está num processo de aprendizagem, mas você está focado em descobrir as falhas, os erros, as inconsistências de quem você está aprendendo. E é muito comum isso. Eu mesmo já caí nesse erro várias vezes. Você está tentando avaliar quem está te ensinando e você não está se submetendo confiando, de forma confiante em quem está te ensinando. Se você estiver nesse jogo, é melhor você trocar de instrutor. É melhor você trocar de mentor, de professor. Mas se você está num processo de aprendizado e se você está diante de alguém que você está aprendendo, pare com o jogo mental de ficar desconfiando de quem está te ensinando alguma coisa. Porque assim você sai do foco da aprendizagem e passa a ficar no foco da desconfiança, esperando aonde ele vai ter uma inconsistência. Na verdade, no fundo, você está preocupado ainda consigo mesmo. Está tentando provar alguma coisa para você, que você não é tão ignorante, que você não sabe tanto quanto quem está ensinando. Esse é um inimigo muito sutil e às vezes até inconsciente no processo de aprendizagem. Então, não desconfie. Se você escolheu alguém para te ajudar, para acompanhar você, ou para você estar lá diante dessa pessoa aprendendo, confie. Não é confiar cegamente, mas se submeta àquele processo de aprendizado e teste aquilo que está sendo dito exatamente como está sendo dito, antes de você começar a criar desconfianças imaginárias na sua cabeça. Tá bom? O 10º e último inimigo da aprendizagem é a confusão por querer ter tudo claro e compreender tudo imediatamente que está sendo ensinado a você. Então é quando você começa num processo de aprendizagem, seja ele qualquer, e alguma coisa nova chega até você e que você não se sente com todas as informações, por que isso é assim, por que funciona desse jeito, por que eu tenho que fazer isso, e esse processo de confusão mental, porque quer ter tudo claro, tudo explicado, você não consegue fazer isso, você não tem condições ainda de entender tudo. E você acaba não se submetendo àquele processo e isso se torna um inimigo muito sério da sua aprendizagem. Então, no começo, não tente entender tudo. Você não vai ter todas as respostas, você não vai ter todas as questões resolvidas no seu processo de aprendizado de imediato. Se você começar a entrar nesses questionamentos sem fim e ao invés de testar e de experimentar, mesmo sem saber por quê, mas experimentar, se você começar a fazer isso, você para de aprender, você impede que o processo de aprendizado continue em você. E assim você está contribuindo para não aprender. Qual desses 10 inimigos é o seu pior inimigo? Ou os piores, talvez sejam mais de um, eles podem estar te impedindo de aprender a aprender. E como eu disse, aprender a aprender, aprender ativamente, ter uma vida inteira de aprendizado não é uma coisa periférica. É central hoje, no século XXI, nesse momento da história, nesse momento do mundo do trabalho. E esses são alguns dos inimigos que podem estar te impedindo. Então, por isso, é preciso que você identifique, que você assuma mesmo quais são os seus inimigos. O que está te impedindo hoje de continuar crescendo?
Eu espero que esse vídeo tenha sido bom para você e que tenha sido útil. Essa lista de 10 inimigos da aprendizagem não é minha, não foi eu que inventei. Foi de um autor chamado Fred Kaufman e está nos seus livros sobre meta-management e outros livros de coach dele. Mas eu acho que me ensinou bastante, eu aprendi muito e pude melhorar bastante meu processo de aprendizagem e por isso eu compartilhei aqui com você. Eu espero que isso tenha te ajudado e que isso possa te colocar num caminho de aprendizagem melhor daqui para frente. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, a recompensa que eu quero sua é dê um like aqui nesse vídeo. Não deixe de dizer que você gostou para mim. Faça um comentário e assine o nosso canal para que eu possa saber que eu estou caminhando no caminho certo para te ajudar melhor na sua carreira, no seu trabalho. Até a próxima.